Olá, sejam bem-vindos ao Conexão e Transformação, uma iniciativa do podcast do Flamboyant Instituto. Eu sou Alessandra Lousa e hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial, que encantou o público no Vitrine do Conhecimento de 2025, com a sua sensibilidade e suas palavras. Ela é escritora, palestrante e comunicadora, autora de livros que tocam profundamente o coração e fazem refletir sobre o amor, as relações e o autoconhecimento. Thaís Vilarinho, que alegria ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui, Alessandra, conversando com você, poder bater papo com tanta gente. Primeira vez aqui em Goiânia, estou muito feliz. Seja bem-vinda. E para começar, Thaís, os seus textos, né, eles refletem os seus livros, tem um tom muito íntimo e acolhedor. Conta pra gente como é que começou essa sua jornada como escritora. Nossa, minha jornada como escritora começou lá em 2014, porque quando a gente se torna mãe, né, ali na maternidade, a gente começa a fazer amigas que são mães, e fiz amigas ali na porta da escola. E as conversas, né, porque antes de eu conhecê-las, eu descia no parquinho e parecia que era só comigo que as coisas aconteciam, sabe? E quando eu conheci essas duas amigas, a gente conversando ali, né, se conectando e falando assim de coração aberto que a gente sentia, eu comecei a pensar, gente, não é só comigo. As dificuldades não são só minhas, né? Eu achava que eu era um ET, assim, não, só eu que tenho dificuldade, só eu que, lógico, vejo o lado lindo e maravilhoso da maternidade, mas só eu que encontro desafios, né? E aí eu comecei a pensar, por que não escrever? E aí eu comecei com Mãe Fora da Caixa em 2014, escrevendo antes era um blog, e aí com o blog logo veio o Instagram. Aí no Instagram eu comecei a escrever textos menores, e aí as leitoras comentavam, nossa, eu adoro seus textos, parece que você está dentro da minha casa, parece que você está dentro da minha cabeça. Eu compraria muito livro seu. Então foi muito assim, as leitoras que deram força para esses textos, né, ali nas redes sociais virarem livros. Então, hoje eu tenho 4 livros publicados para as mães e é uma alegria imensa. Um deles virou peça de teatro, vai virar filme, tem um que é um curta-metragem. E é muito gostoso, assim, saber que coisas que vêm do meu coração mesmo, porque eu escrevo de coração aberto, sabe? Tocam outras mulheres, assim, é muito especial, porque é algo que para mim escrita é um lugar muito mágico. Eu, assim, tem gente que fala, mas como que é a sua dinâmica de trabalho? Eu falo, que trabalho? Tipo, a escrita para mim não é um trabalho, é um prazer eu sentar, ter uma ideia, né? E para mim é até um lugar que eu elaboro as coisas. Então, pensar que a minha escrita tomou esse rumo e é um lugar que toca outras mulheres, que de alguma maneira faz pensar, faz curar e faz refletir, nossa, é um presente. É um presente. Parabéns, Thaís. E você sente essa identificação com as leitoras, né? São inúmeras histórias. Conta pra gente uma história marcante, assim, que te vem à cabeça, que você sente que foi uma história inspiradora e que ainda está presente aí no seu coração. Das leitoras, olha, eu lembro de uma história que me marcou muito, que era uma leitora, na época da pandemia, com um bebezinho, e que ela estava muito mal, né? Estava depressiva, e que ela falou, não aguento mais. Eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais. E eu consegui uma terapia para ela, né? Uma psicóloga, e aí a psicóloga foi encaminhando elas, e depois eu tive sempre ela, e eu sempre tive notícia dela, e que aí ela foi melhorando, foi entendendo o que ela estava sentindo. E a primeira pessoa que ela falou e que ela conseguiu se abrir, pensar que ela se abriu comigo e que a partir daí eu contatei uma psicóloga, que a partir daí ela foi conseguindo falar e conseguindo se tratar, nossa, isso para mim é muito especial, é muito marcante mesmo. Então, Mães Fora da Caixa pode ser uma rede de apoio? Eu acho que virou ali uma grande rede de apoio, porque os comentários dos textos, é muito bonito perceber que quando alguma leitora traz ali uma questão, às vezes eu vou ver
sei lá, semanas depois, porque às vezes tem bastante comentário, um texto, e uma outra leitora já mandou para ela, me chama no direct que eu quero conversar com você. Isso então já surge comigo. essa corrente do bem ali, né? É uma de corrente sinergia. do bem. Então eu acho que muita gente pergunta assim, você tem hater, tem hate? E assim, não, porque é tudo sobre uma entender a outra, sabe? É tudo sobre a gente abrir a nossa vulnerabilidade e poder falar do que incomoda e poder também encontrar um caminho, porque acho que a minha escrita tem muito essa característica, né? Que acho que tem muito da minha personalidade. Eu sou muito de falar o que eu sinto, tudo, mas eu também sou muito positiva, sabe? De assim, bom, nós temos isso aqui, nós temos esse problema, o que a gente pode fazer? Quais são os caminhos que a gente pode encontrar? Então... Assim como a escrita foi uma alternativa para poder lidar com as suas angústias da maternidade. Com certeza. A escrita, ela é... Tanto a fala, né? A terapia é isso, né? A gente se cura pela fala. Tanto a fala quanto a escrita são terapêuticas. Então, com certeza, a escrita me ajudou em muitas questões, né? Na minha casa com os meus meninos, em questões comigo como mulher também, me ajudou demais. E continua me ajudando. Que bom. E na medida que foi, né, as crianças foram crescendo, foi também evoluindo a sua escrita, os temas, né? Então, hoje você tem falado bastante sobre adolescência. Me conta aqui quais são os principais, assim, as principais dores, os desafios que vocês têm conversado, as trocas. Tem um livro sobre isso agora, né? Fala um pouco sobre o livro também. Tem, o livro chama Imagina na Adolescência. E a gente tem ideia de levar para os palcos também. Eu acho que a adolescência, assim como o puerpério lá atrás, ninguém falava sobre o assunto. Eu acho que a adolescência, as mães têm medo de falar que o filho falou que odeia, que o filho bate porta na cara, né? E a gente sabe, a gente já foi adolescente, né, Alessandra? A gente sabe, são coisas que a gente fez também. E que passa, né? E que passa. E eu acho que assim, a maior questão da adolescência hoje em dia, que eu sinto, dentro da minha casa, e que toda vez que eu posto algo sobre isso, as leitoras se identificam muito e falam muito, são as telas. As telas. Né? É um desafio que as nossas mães não tiveram. Então, a gente não tem nem para onde correr muito. Não tem uma outra referência. Não tem. Né? É aqui agora, vamos lidar com isso. Exatamente. Né? Então, como lidar com isso, né? Como ser mais interessante que as telas? Como ser mais interessante? Como que você faz para se comunicar com seus filhos? Que horas que você faz isso? Então, acho que todas essas questões... porque existe um afastamento natural da adolescência, que é natural e que é importante, né? Seu filho querer se descolar de você para querer ser uma pessoa com ideias próprias e tudo. Importantíssimo. Importantíssimo. Só que esse afastamento que é natural, somado a essa questão das telas, se a gente, né, como os adultos da relação, se a gente não toma cuidado, cria um muro enorme. Então, aí a gente perde esse contato, essa conexão com os filhos. Isso é muito sério. Né? E como criar pontes com esse adolescente? Esse novo adolescente que é esse que a gente ainda, né, diferente da nossa adolescência, né, da nossa época. Olha, eu acho assim que... Óbvio que às vezes eles saem do quarto por livre, espontânea vontade e tudo, mas a gente que tem adolescente em casa, você sabe. Se a gente não puxar e falar, não, olha, isso aqui é inegociável. A gente senta para jantar todo dia juntos. Sem celular. Sem celular. Olho ninguém no olho. Com celular, que a gente tem que dar o exemplo também, porque estamos também viciados no celular, essa é a grande verdade. Olho no olho, conversando, e eu acho que eles sempre começam, assim, lá em casa, assim, sempre começam. Ai, mãe, só você com esse negócio, só você com esse negócio. Tem que jantar todo dia. Tem que jantar. Daqui a pouco, eles sentam, daqui a pouco, eles estão contando um monte de coisa. Você vai puxando, que na hora senta assim, bravo, né? Aí você vai puxando assim, sabe? A linha, e aí eles vão falando. E lá na minha casa, é esse momento muito que a gente tem muito próximo de escutar eles e tudo. E também tem aquele momento que eu falo que é a hora dourada da adolescência, que é a noite, né? Porque eles funcionam, o relógio biológico deles é diferente do nosso. Sim. Eles funcionam de um jeito diferente. E o meu filho sempre vem nesse horário à noite. Eu não sei se você sente isso também. Parece que eles estão mais animados à noite, mais abertos. Acorda assim, né? Mal-humorado para ir para a escola. E eu acho que a gente não pode perder esses momentos. Lógico que você não vai ficar, né? Um menino que vai acordar para ir para a escola às 7, você vai ficar até 2 horas da manhã conversando com o menino. Mas assim, também... Vem te chamar às 10 horas da noite, ficar até umas 11 horas ali conversando, aproveitar os momentos
que eles tentam se aproximar, recorrem, né? nossa, é muito importante. Acho que é muito importante. Ai, que maravilha. Eu tenho uma tática também que eu acho interessante, que é quando eu percebi que quando estão com os amigos, assim, eu acho que eu solto um pouquinho mais também, Verdade. porque aí tem, assim, procurar saber o lugar que eles gostam, assim, de tomar um lanche, e aí, entre amigos, eu acho que dá uma soltada, Sim, né? eu acho que trazer para casa, Para né? casa, exatamente. Os Convidar para ir para amigos, casa, para promover um ambiente acolhedor e de confiança, em que ele se sinta seguro e que ele tá ali com os amigos, né? Sendo acolhidos ali pela família também, acho que é bem interessante. Com certeza. Sabe que esses dias a gente chamou uns amigos para nossa casa lá e tudo. A gente até jogou com eles. Sim. Eles adoraram. E sentaram e jogaram com a gente, porque estão ali com os amigos, né? E acho que é muito por isso, ó. Eu trago seus amigos, e aí eles também, de alguma maneira, a gente participa também. Thaís, um outro tema também que eu vejo que é muito recorrente, essa questão do feminino, né, dos diversos papéis e funções que a gente desempenha, né, como mãe, mulher, esposa, irmã. Fala um pouco sobre como equilibrar nos dias de hoje tantas funções e demandas, né? E como que você vê isso também com o seu público? Com certeza tem muito desses questionamentos, né? Porque tem uma questão que eu falo, né? A mulher teve bebê, vem com o saco da culpa. Como equilibrar, né, tantas funções e tanta exigência com a gente mesma de desempenhar tantos papéis com extrema qualidade, né? Qual que é a sua ideia sobre isso? Então, você sabe que eu busquei isso há muito tempo, sabe? Essa é uma perfeição inatingível, Não né? existe, né? Primeiro que a gente fala assim, você vai equilibrar, você lembra de equilibrista do circo. Eu não consigo equilibrar todos os pratinhos. Vai cair, eu falo que todo dia cai um pratinho, todo né? dia vai cair, então acho que essa certeza que para todo mundo é assim. Que todo dia vai cair um prato. Vai cair, então a semana que você tá tudo bem. Olha só, eu tô aqui com você, meus filhos estão lá em São Paulo, se eu tiver aqui preocupada em equilibrar lá, como que eu vou conversar com você? Sim. Com tranquilidade, eu não vou, então assim, pra gente estar com um pratinho na mão, os outros têm que estar na mesa. Sim. E toda vez que eu entro nessa noia de tentar equilibrar tudo, eu falo, cara, eu tô com um prato na mão. Esse eu tô equilibrando. Nesse, Os outros, é lógico que a gente tem que usar de se organizar, né? Eu tô aqui, quem que foi buscar, né? Quem foi buscar no futebol? Quem vai levar na catequese? A gente se organiza, mas se organiza e entrega também. Uhum. E eu acho que a participação do pai também, né, Alessandra? Então, a gente sair desse lugar que os de homens... onipotência, né? De onipotência, de que os homens nos ajudam, por que não, né? Os homens, eles têm que participar. Então, acho que, de fato, quando eles estão dentro de verdade, participando, eu acho que a gente consegue ficar com outro prato na mão com mais tranquilidade, sabe? Então, trabalhar isso dentro de casa, que eles não vão fazer como a gente faz, não vão, eles vão fazer do jeito deles. Sim. E é melhor, e tá tudo bem. E não querer controlar isso, né? Sim, sim. Aceitar que vai ficar no começo, eu sempre falo para as minhas leitoras, vai ficar o body de listrinha com a calça de bolinha. Vai esquecer a meia. A fralda vai ficar meio torta, mas assim, eles só vão aprender fazendo. E eu acho que, inclusive, para a relação, para o casamento, melhora muito quando você, de fato, tem um parceiro. Sim. Não tem alguém que tá ali que acha que só te ajuda, sabe? Sim. Acho que tem admiração também, tem a relação como pai, que melhora muito, com os filhos também. E tem as funções, né, que são importantes cada um desempenhar, né? Sim. E sobre a importância da relação com os demais, né, com os avós, com os primos. Como que você enxerga isso, a questão dos vínculos familiares na formação e no desenvolvimento de um serzinho, né? E que a gente... Nossa, eu acho muito importante, assim, uma criança ser cuidada por outras pessoas, né, que não o pai e a mãe. Eu acho que a criança que fica só com pai e mãe, ela fica uma criança muito presa, muito agarrada. Eu acho que você ter lá em casa, né, eles têm muito próximos os meus pais, e quanta coisa veio desse vínculo, quanta coisa legal veio desse vínculo. E a gente também saber quebrar algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eles são pequenos, na minha casa não pode doce, ou na minha casa não pode isso, ou na minha casa não pode aquilo.
E lógico que não é pra avó morrer de dar doce pra criança, mas assim, Deixa você vó, deixar né? você vó, sabe? Eu tenho bastante essa cabeça. E foi muito assim lá em casa. E agora eu sou Dinda, mais velha, que eu tenho sobrinhos pequenininhos. Eu falo pra minha irmã, deixa eu falar, vai ficar aqui, eu criei 2, tá? Eu ficar tranquila, que eu vou fazer do meu jeito. Você não precisa vir cheia de regra, cheia de coisa, que eles vão ficar bem. É diferente, lógico, que se o cuidado dos avós fazem parte de uma rotina, aí acho que é diferente, mas quando os avós pegam porque querem, a madrinha pega porque quer, eu acho que os pais têm que dar esse espaço e essa liberdade para não ficar uma coisa tão engessada. Sim. E quantos aprendizados surgem daí, né? De ouvir as Nossa, histórias dos avós, porque são muito. gerações diferentes. Então, assim, poder aprender, né, sobre a história do avô, da avó, das Com tias. certeza. Ampliar essa diversidade Histórias- de olhares, né, para a vida, né? Exato, histórias que eles nunca teriam. Exato. Aprendizados que eles nunca teriam se fossem só com os pais. Então, cresce demais, né? As possibilidades, os aprendizados, as histórias. Eu acho maravilhoso. Que bom, Thaís. Obrigada pela sua presença. Ai, obrigada a você. É uma alegria tê-la aqui conosco. E quem quiser conhecer a peça, os livros, vamos divulgar, né? Estamos Vamos aqui. sim, vamos e vamos sim. trazer a peça para o Flamboyant também. Eu espero, eu venho. Se a peça vier, eu venho Então junto. vem, Eu vamos pra venho. gente emocionar juntas Com aqui. certeza. Obrigada pelo carinho que eu fui recebida, pela receptividade, Imagina. viu? Muito obrigada. Thaís, em nome do Flamboyant Instituto e de toda a comunidade que atendemos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Que suas palavras sigam inspirando e acolhendo tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. E para você que está nos assistindo, acompanhe outros conteúdos exclusivos em nossos canais no YouTube e no Spotify. E deixe nos comentários o que mais te tocou na conversa de hoje. Nos vemos na próxima!